Perfeito, gente. Eu vou começar aqui novamente, né, agradecendo ao presidente Cláudio Zambello pelo convite, também à presidente do Congresso, doutora Lígia Buarque. É um prazer imenso estar conversando com vocês no dia de hoje, nesse bate-papo que eu adoro muito, gente, que é, né, sobre as clínicas digitais. Na verdade, nós estamos vivenciando uma nova era de digitalização das clínicas, seja nos tratamentos odontológicos, como também na parte de gestão. E as clínicas mais lucrativas do Brasil têm se apoiado na tecnologia para conseguir grandes resultados. Então, estar hoje com vocês aqui, né, nesse 5º Congresso da Uniodonto de Piracicaba, é um imenso prazer poder compartilhar um pouco daquilo que nós entendemos que faz parte do nosso dia a dia clínico, numa clínica 4.0. E como que nós começamos a entender essa nova odontologia? Pensando sempre, gente, na jornada do paciente, né? O paciente deve ser o foco de todas as nossas atenções. Nós estamos experimentando uma nova era, que é a era da experiência do paciente, né? Cada vez mais o paciente que busca um tratamento odontológico ou um tratamento, né, estético, ele quer realmente que nós solucionamos os seus problemas, mas também que tem uma experiência fantástica nessas interfaces que acontecem desde um agendamento até a conclusão de um tratamento. Então, a nossa ideia no dia de hoje é como nós podemos realmente apoiar esse novo paciente, né, que necessita, ele quer uma nova experiência nessa odontologia 4.0 e como que a tecnologia vai nos auxiliar nessas principais atividades. Então, seguindo um pouquinho mais à frente, né, gente, tudo que eu vou falar para vocês, ele está dentro de um workflow digital, né? Nós estamos vivendo, sim, né, uma odontologia na era digital. Nos tratamentos ortodônticos, cada vez mais, a gente não tem mais aquela necessidade, né, de ter uma documentação ortodôntica, de uma forma física, com as películas radiográficas, com modelos de gesso. Nós temos a tecnologia dos próprios scanners intraorais. Quer dizer, tem tanta coisa boa acontecendo, seja na aquisição de imagens, no auxílio de diagnóstico e de planejamento, que isso já começa a pequenas gotas de experiência para o nosso paciente. Então, a tecnologia, ela vem para melhorar os nossos procedimentos e também para melhorar a eficiência das nossas atividades diárias. E pensando nesse workflow digital, o que eu tenho que dizer para vocês? Chegou de vez o momento da gente se conectar. É exatamente isso, viu, gente? Possivelmente, né, você, cirurgião dentista, deve estar acompanhando um novo fenômeno nas redes sociais, onde cada vez mais os profissionais, né, que trabalham na área odontológica estão demonstrando, né, os seus serviços. Mas quando a gente demonstra o nosso serviço numa rede social, a gente acaba muitas vezes, né, não sabendo muito bem como lidar com a parte de comunicação. Então, a comunicação, gente, numa rede social, por exemplo, que é uma parte de conexão que a gente tem com os nossos pacientes, ela deve acontecer de fato através de marketing de conteúdo. Por quê? Prestem muito bem atenção nesse dado. 97% das pessoas não sabem que existe um problema e não sabem que existe uma solução. Apenas 3% das pessoas sabem que ela possui um problema e sabe que existe uma solução. Então, quando eu aproveito, né, uma rede social, eu estou me conectando junto aos meus pacientes por meio desse meio digital, eu consigo estar informando, né, os principais procedimentos que nós conseguimos realizar em nossos pacientes. Então, 97% das pessoas que estão te seguindo ou conhecendo você por meio de mídia paga, por exemplo, vão começar a identificar alguns problemas que às vezes eles não sabiam que tinham solução. E nem que era um problema que deveria ser tratado, por exemplo. Por isso que eu falo muito de vocês trabalharem no marketing de conteúdo. Então, o momento de você se conectar é agora. Por quê? Porque o marketing 4.0, que é o marketing, né, horizontal, que é um marketing que a odontologia sempre vivenciou, que é o marketing de indicação, né? A grande parte das clínicas que não trabalham com marketing, eles têm, né, novos pacientes por meio de indicações de pacientes. O marketing
o marketing 4.0, que é esse marketing horizontal, ele só acelerou o poder de indicações. Então, observe uma coisa muito importante. Eu estou falando para vocês, no slide anterior, da importância de você se conectar para que você possa atrair novos pacientes. Estamos caminhando na jornada do nosso paciente, ok? Estou aproveitando as redes sociais para acelerar essa minha comunicação. E no marketing 4.0, que é o marketing horizontal, que é o marketing boca a boca, ganha-se muito mais velocidade. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu não conheço a cidade de Piracicaba, por exemplo. Vou fazer uma visita para um colega em Piracicaba, né? E naquela noite eu decido comer uma pizza, por exemplo, ok? Qual é a minha primeira ação? Ou vou perguntar para esse meu colega qual que é a melhor pizzaria da cidade, ok? Mas se eu não tiver como ter o contato desse meu colega, a minha primeira ação será entrar no Google, ok? E no Google digitar pizzaria em Piracicaba. Quando eu encontro algumas pizzarias em Piracicaba, qual que é a minha segunda ação? Né? Eu observar quais são os comentários sobre aquela pizzaria. Então, esse é o marketing 4.0. Então, quando eu falo que você tem que se conectar junto aos seus pacientes, é que você consiga criar conteúdo para que as pessoas possam engajar nesse conteúdo e começar a referenciar o seu consultório por meio de um bom atendimento, por meio de um bom trabalho executado. As pessoas comentam. Então, aquela pessoa que está visitando, seja o seu site, seja lá no Google Meu Negócio, ou seja na sua rede social, ele vai levar muito em consideração quais são os comentários existentes, por exemplo, nessas publicações. No Google Meu Negócio, quantas estrelas os pacientes estão dando, por exemplo, pela sua prestação de serviço, pela experiência que vivenciaram no consultório. Então, tudo que eu estou falando aqui, gente, começa a fazer sentido, porque estamos entrando na era da experiência de um paciente. Nós temos as clínicas cada vez mais digitais, nós conseguimos aumentar o nosso poder de comunicação por meio das redes sociais ou plataformas, como o Google, por exemplo, ok? E nós vamos usar o poder desses nossos pacientes que vivenciaram uma boa experiência para que ele seja a verdadeira prova social, né, de como nós temos uma boa prestação de serviço, tá bom? Então é exatamente isso que a gente começa a fazer as conexões, como que uma ação minha pode realmente impactar toda uma cadeia de ações e processos que eu vou desenvolver dentro do meu consultório. Então, o marketing 4.0 é aumentar o poder realmente de persuasão que as pessoas têm de influência para outras pessoas. Então, vamos desenhar aqui esse funil, que esse funil aqui é um funil de vendas, né? Nossa clínica, ela depende muito de vendas. E como que funciona esse funil quando eu estou pensando lá na boca desse funil, que é essa parte aqui superior? Imagine só que você fez, por exemplo, né, algum tipo de publicação lá no seu Instagram ou no seu Facebook. Quando você faz uma publicação, organicamente, algumas pessoas vão começar a descobrir alguns problemas, né? Que muitas vezes ela nem sabe que existem esses problemas, ok? Mas vão começar a se identificar. Caramba, então é por isso que eu não gosto de sorrir em fotos, porque quando eu estou sorrindo em fotos, talvez eu tenha uma exposição gengival acima de 2 milímetros. Então esse excesso de gengiva era o que me incomodava na minha foto quando eu estava sorrindo. Um periodontista ou um ortodontista começou a se comunicar explicando, né, quais são, né, os tratamentos existentes, por exemplo, para um sorriso gengival. Qual que é uma condição normal, estética, mais harmônica? E essas pessoas que estão vendo essas publicações começam a se identificar e entrar nessa boca desse funil para começar a ter mais interações e obter mais informações, né, sobre aquele tipo de tratamento. Isso acontece de uma forma orgânica. Às vezes, eu não tenho muitos seguidores. Às vezes, o alcance do meu Instagram, do meu Facebook, é limitado, né? Se eu tenho lá, por exemplo, 100 seguidores, na média, quem vai estar vendo meus stories é em torno de 5 pessoas, apenas 5%, quando eu tenho uma conta muito bem engajada. Esse é o algoritmo, por exemplo, lá do Instagram, ok? Ele vai entregar apenas para 5% da sua base de seguidores. Você tem, então, 1.000 seguidores, talvez 50 pessoas, na média, vão estar vendo, né, essa minha publicação. Daí, a gente não percebe muitos resultados, porque são poucas pessoas e talvez as mesmas pessoas
vendo, né, aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de prestação de serviço que você oferece ao seu consultório. Por isso que as clínicas mais lucrativas entendem a importância de estar investindo, patrocinando essas publicações. Seja lá no Facebook Ads, que vai disparar campanhas, tanto no Facebook como também no Instagram, ou seja, né, no Google Ads, né, que eu gosto muito do Google, porque no Google, quando a pessoa tem uma dor específica, ele vai lá e digita, então quando aparece você na primeira página do Google. Então, patrocinam, né, investem um valor financeiro para que mais pessoas possam ver estas publicações ou estas campanhas. Então, a partir de agora, eu começo a entender que eu sozinho, trabalhando sozinho, fazendo as minhas publicações, e se eu não tenho ainda uma base muito grande de seguidores, talvez eu vou ter muito esforço de tempo também e poucos resultados. Então, eu tenho que sim fazer esse esforço de tempo, mas se eu quero alavancar e acelerar realmente a minha atração de pacientes, eu tenho que, nesse momento, acabar investindo, né, colocando um dinheiro, seja no Facebook Ads ou no Google Ads, para que eu consiga alcançar o máximo possível de pessoas. E quando essas pessoas começam a entrar em contato com a nossa clínica, seja lá na campanha que você botou o botão de WhatsApp, por exemplo, clique aqui, né, e saiba mais sobre esse tratamento. Do outro lado, você precisa ter construído uma máquina de vendas. Então, é importante que você tenha e compreenda que as clínicas que mais performam, existe muita automação nessa clínica e tem pessoas específicas para cada função. Então, nesse momento, viu, gente, começou a ter um novo conceito de uma nova área dentro das clínicas oncológicas que chama-se CRC, que é uma central de relacionamento com o cliente. Nessa central de relacionamento com o cliente, lá vai ter uma pessoa que vai estar fazendo todas as interações com esses pacientes, né, esses seguidores, né, esses possíveis pacientes, e começaram a entrar em contato um pouquinho mais do seu serviço, da sua prestação de serviço. Então, essa resposta tem que ser imediata. Profissionais, né, que decidem colocar a secretária para fazer esse tipo de atividade, eles acabam pecando na ineficiência. Por quê? Porque a secretária também tem outras atribuições. Então, quando ela fica respondendo no WhatsApp dessas pessoas que estão entrando em contato, atendendo pacientes, organizando a parte financeira, muitas vezes organizando a parte clínica, fazendo compras, né, fazendo cadastro do paciente, ligando o paciente que tem lá em alerta de retorno. Olha quantas atividades que ela faz. O que vai acontecer? Ela vai se esquecer de uma ou de outra. Ou deixar muito tempo essa pessoa que entrou em contato pelas redes sociais aguardando um retorno. E chama essa pessoa que entra em contato de lead. Esse lead, ele não pode esfriar o seu desejo. Quanto mais tempo você demora para dar o retorno para este paciente, por exemplo, para esse lead, mais ele vai esfriando a intenção dele de saber sobre aquele procedimento. Então, resumindo, quando alguém entrar em contato com a sua clínica, tem que ter uma pessoa de prontidão para responder de bate-pronto, né, e tirar todas as dúvidas desse lead que pode se tornar um futuro paciente. E quando ele tem esse momento de descoberta, entra um momento de avaliação, tá? Ele avalia, né, se faz sentido aquilo para ele. Então é importante que você construa uma cadência. Nem sempre ele vai agendar a consulta no primeiro contato. Às vezes ele vai falar oi hoje e vai ficar uma conversa com uma semana, por exemplo, com vocês, porque também ele tem outras atividades, e entre as atividades ele vai conversando com o seu time, e às vezes ele some. Então é importante essa pessoa ter muito controle para conseguir, por exemplo, saber quem eram as pessoas interessadas e manter uma cadência de conversa com essas pessoas, até acontecer o momento que ele tenha a intenção. Na hora que ele faz o agendamento, ok? Alguns pacientes podem comparecer e outros podem não comparecer. Eu tenho que ter controle sobre isso. E depois que ele comparece, alguns pacientes, por exemplo, vão ter um orçamento aprovado e outros pacientes que têm orçamento que não foi aprovado e ficou em aberto. Aí eu trago para vocês como a máquina de vendas tem que ser construída. Pessoas que respondem de prontidão todos esses leads para conseguir transformar essas pessoas num agendamento para um futuro paciente. Eu preciso ter todo o controle de faltas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que agendou no meu consultório para uma primeira consulta, é importante que eu tenha um processo muito bem desenhado para evitar faltas
de primeiras consultas. E eu vou demonstrar para vocês aqui ao vivo, por exemplo, né, um videozinho, onde que vocês vão ter um script, onde que você pode estar gravando um vídeo padrão para gerar mais engajamento com esse paciente que ainda não te conhece, por exemplo, para que você possa, nesse momento, né, estar oferecendo o seu serviço e ele não deixe de comparecer à consulta que foi já pré-agendada, ok? Então, tem que ter controle de faltas. Se o paciente faltou, tem que ter processo para ligar para esse paciente e tentar reagendar. E o mesmo eu digo sobre os orçamentos, né? E daí, eu sei que eu não estou aqui presente com vocês, eu não consigo vê-los, mas pense um pouquinho. Quantos de vocês cuidam dos orçamentos que não foram aprovados, dos orçamentos que estão em aberto? Então, esses pacientes que possuem orçamento em aberto, a sua central de relacionamento com o cliente tem que ligar para esses pacientes para ver, né, se ele já conversou com a esposa, se já conversou ali com o marido, se já viu a questão da entrada, se faz sentido ou não faz, se já conseguiu, por exemplo, né, neste momento, ver a questão de parcelamento, e às vezes é um pequeno ajuste. Então, essa funcionária, né, esse funcionário nessa central de relacionamento com o cliente, ele vai trazer realmente as melhores condições para esse paciente, para que consiga aprovar este orçamento. E depois, claro, que você aprovou o orçamento, você tratou, vai criar estratégias de fidelização. Gente, olha só, falei só de um funil de vendas, quantas atividades tem que criar, ok? Quantas pessoas serão envolvidas na atividade, seja uma secretária, uma pessoa numa central de relacionamento com o cliente, uma pessoa no financeiro, por exemplo. Fora você, que é o dentista ou o vendedor, vai estar fazendo a atividade da consulta. E quando eu tenho muitas atividades e muitas pessoas, aí que entra a tecnologia para fazer toda a organização e gestão de todos esses processos e auxiliar nessas principais atividades. Então, o nosso foco deve estar onde, gente? Sempre no paciente. E eu vou começar, né, a criar os principais processos e desenhar as principais atividades pensando na jornada desse meu paciente, ok? Então, independente do tamanho da tua clínica, uma clínica de 40 metros quadrados ou uma clínica de 300 metros quadrados, o seu paciente, seja fisicamente ou virtualmente, ele vai passar por essas 5 etapas aí no seu consultório. Uma etapa de recepção, no momento que ele ligou, no momento que ele adentrou a sua clínica, vai ter vários processos lá dentro, diversas atividades. No momento que ele vai para a sala clínica, para começar a fazer o processo de diagnóstico desse paciente, tem muitos processos e as clínicas mais lucrativas investem em muita tecnologia para conseguir facilitar o diagnóstico. E dou um simples exemplo, que é a questão da fotografia, né? Fotografar esse paciente. Também usar as câmeras intraorais para conseguir registrar certinho, né, qual que é o dente que tem algum tipo de problema, por exemplo, porque ele vai usar essas imagens, esses profissionais, para conseguir demonstrar os principais problemas diagnosticados. E tem uma frase popular que é muito clara, que fala o seguinte: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, a partir do momento que você organiza esse diagnóstico, e você tem todos esses insumos, seja as imagens fotográficas, as imagens intraorais, fotografadas também, e também você já tem os exames, né, desse paciente, você consegue, com um escritório de orçamento, demonstrar todos os problemas diagnosticados, desenhar um plano de tratamento e oferecer para ele, né, a melhor condição para que ele consiga efetuar este tratamento. E para isso, né, gente, você vai ter que ter em mãos os principais meios de pagamento. E nessa aula, ao vivo, que eu estou passando para vocês, eu vou comentar para vocês, né, como vocês podem conseguir fechar, né, tickets mais altos, ok? Junto aos seus pacientes, tá? Tickets de 5, 10, 15, 20 mil reais, por exemplo. Como eu consigo fechar esses tickets mais altos? Então, na Uniodonto, né, eu vou ter lá todos os procedimentos que o plano cobre para esse paciente. E aqueles procedimentos que não são cobertos pelo plano, como que eu vou conseguir oferecer esses tratamentos para esses pacientes e como que eu vou proporcionar para eles a possibilidade deles conseguir realizar este tratamento? Estou falando de alinhadores dentais, falando de facetas em resina ou facetas em porcelana, por exemplo, que tem alto custo. Estou falando para vocês de ortodontia autoligada,
Eu estou falando para vocês de harmonização orofacial, são tratamentos que têm tickets mais altos e nesses pacientes que são conveniados ao neodonto, existem grandes oportunidades, né, para que eu possa elevar o meu ticket, ok? E eu te pergunto, quando você faz um diagnóstico, um planejamento, você vai apenas na queixa principal desse paciente ou você avalia tudo que ele tem de problema, aonde existe todas as oportunidades e mensura as suas conversões, ok? Então, você que trabalha com convênios e não pensa na jornada do paciente para conseguir proporcionar para ele uma melhor experiência, ok? Junto ao tratamento, aos convênios também, e também elevar o ticket desse paciente a partir do momento que você trabalha com uma outra tipo de especialidade que não é coberta pelo plano, é fundamental que você crie uma jornada de como vender mais para o mesmo paciente. Isso aí é cross-selling, né? Eu vou vender outros produtos para o mesmo paciente. E, para isso, precisa ter estruturado a central de relacionamento com o paciente, minhas ações de marketing, um financeiro que vai estar controlando todas as minhas guias junto ao nosso convênio e também junto, né, às cobranças dos pacientes particulares, tá bom? Ótimo! Isso é uma jornada. E essa jornada é muito fácil para você poder se organizar. Quando a gente fala de gestão, gente, gestão nada mais é do que você criar um processo de acordo com uma necessidade, ok? E você vai criar a necessidade aonde? Você vai ver a necessidade aonde? Na jornada do seu paciente. Então, coloque sempre o seu paciente no centro dessa jornada, ok? Perfeito. Pensando dessa forma, o que a tecnologia nos traz nesse workflow digital? Trouxe a oportunidade de maximizar todos os meus resultados, poupando tempo. Tempo, exatamente isso. E, principalmente, tem a possibilidade de aumentar a minha lucratividade. Clínicas digitais faturam muito mais porque proporciona uma experiência diferente para o paciente e, principalmente, né, vai ter economia de tempo e vai te gerar muito mais lucratividade, tá bom? Então, preste muita atenção nesses 3 principais benefícios de você digitalizar a sua clínica. E isso aconteceu na minha vida, né? Como eu comecei a entender a importância da digitalização e de pensar mais na gestão. Foi num curso de residência clínica que eu realizei lá nos Estados Unidos no ano de 2009, onde que eu tive a grande oportunidade de estar junto com um profissional para aprender a técnica, né, de aparelhos ortodônticos, né? Naquele momento era Damon System que eu trabalhava, um sistema de brackets autoligados, mas lá me espantou a capacidade do ortodontista americano, né, por meio de muita organização, maximizar os seus tratamentos, poupando muito tempo e principalmente obtendo muito mais lucratividade. Então, eu não sei se vai aparecer aqui, gente, o áudio ou não, o pessoal que está aí me auxiliando, vocês conseguem escutar o áudio? Tá tudo certo ou não? A couple of adjustments after that. For Braxton, we are going to reposition his lower threes. For Desiree, we are going to take a CT to check on the eruption of her upper left three. Okay. And then for Jason, we are going to expose and bracket his upper left three, and then Ashton for a well, great, you guys. Eles discutirem quais foram as ações que aconteceram no dia anterior, não deram certo, e quais serão, né, as ações do dia atual, quais serão os pacientes. Então, observem só, uma clínica muito bem organizada, muito bem estruturada, pensar na jornada do paciente, e ele tinha uma jornada muito bem definida para a primeira consulta. Então, o paciente entrava no consultório para realizar a primeira consulta, ele já realizava as fotografias desse paciente, as imagens de face, as imagens verticais, por exemplo. No mesma consulta, já fazia os exames tomográficos ou radiográficos, para ter todos os estados necessários do diagnóstico, ok? Então, tinha o insumo necessário para saber como que estavam as condições, né, específicos grupos, se tinha uma lesão ou não, e assim por diante, aquele que não consegue ver, né, no exame clínico, muitas vezes, fazendo aqui as imagens agora intrabucais, e depois disso, vai para o escritório, vai ver as imagens. Então, essa é uma rotina para todos os pacientes.
Well, what we're going to do today is ter protocolo I'll see what I see, and then we'll come to the table and we'll look at tecnológico na parte de fotografias, tinha ali a possibilidade de fazer exames radiográficos e tomográficos nas mãos, para que naquela primeira consulta ele já conseguisse passar uma nova a couple of things that we see. I think one of the really cool things is you have a great smile already. Quando o paciente sai daqui, Great shape ele chega a decisão se ele vai Great fechar ou não. handsome smile. Agora, quando a gente não tem What we're going to be o working on que a gente faz? is A enhancing your facial gente manda o features. paciente para o radiológico e demora 1 a 2 semanas para fazer todo. Muitos pacientes procrastinando e acabam desistindo de realizar o tratamento. É fundamental, pensando em venda, que os processos sejam muito bem definidos. Ok? Eu venho aqui, vou avançar um pouco, mas como que a odontologia pode ser muito mais rentável? Como a tecnologia pode me auxiliar? Ele tinha muito bem desenvolvido, né, um protocolo de primeira consulta, onde a tecnologia apoiava ele para que numa única consulta ele já pudesse fazer o diagnóstico, o planejamento e já passar os valores para esse paciente. Ok? Para não ter ali, o paciente sair até um centro radiológico para fazer as imagens, às vezes demora 1 a 2 semanas, e infelizmente isso, né, pode trazer certos problemas que o paciente acaba desistindo desse tratamento por simplesmente procrastinar e talvez cogitar investir o dinheiro dele numa outra oportunidade, tá bom? Mas como a gente pode transformar a odontologia, né, muito mais rentável? E eu pergunto para vocês, qual odontologia nós queremos praticar? Gente, estamos na era da experiência do paciente, ok? Já está bem claro isso. Eu vou usar a tecnologia para auxiliar nas gotas de experiência. Vou tratar muito bem o meu paciente e eu vou entregar os resultados prometidos para este paciente. Olha só essa mensagem do Edson.0 aqui, que chegou me solicitando ali no Instagram. Olha o que ele diz. Olá, boa tarde. Me explique uma dúvida. Por que na maioria das vezes, ao colocar o aparelho ortodôntico no primeiro mês, o porquê de muitos dentistas colocarem apenas 4 brackets em cada lado da boca? Digo, em cima 4 no lado direito e 4 no lado esquerdo, somando um total de 8 pedrinhas só. Olha só, dá para ver, né, como o paciente escreveu, é um paciente simples, né? Mas já está gerando dúvida. Por que botou só 4 pedrinhas em cada lado da boca? Apenas 8 pedrinhas só? Será que é essa odontologia que nós queremos praticar? Será que a minha ineficiência de cobrar dos meus pacientes, né, ou ineficiência que eu tenho em relação aos processos clínicos, pela correria que eu tenho muitas vezes, está tudo organizado, eu estou prestando um bom serviço? Entendeu? Então, eu peço para vocês, para que a gente reflita qual odontologia eu quero praticar. Então, se você quer uma odontologia muito mais rentável, entregue de verdade os resultados prometidos ao seu paciente. Se você tem dificuldade de cobrar desse paciente, talvez uma manutenção, e você tem todos os custos, você espera 2, 3, 4 meses para ter todo esse pagamento e conseguir montar todo o aparelho, por que você não formaliza de vez já o pagamento desses tratamentos? Se você tem dificuldades, demora muito tempo a montar um aparelho, por que você não investe, por exemplo, num fotovalo que em 3 segundos faz ali a colagem das peças? Por que você não organiza com pessoas, por deixar todas as pecinhas preparadas para que você consiga colar todos os brackets? Por que você, numa única consulta, você já não faz todos os dentes que têm que ser restaurados do seu paciente, para que ele já consiga sair de lá, né, em 1 ou 2 horas, com a maioria parte dos dentes que foram propostos para tratamento, já tratados? E aí sim você vai economizar luva, assim você vai economizar anestésico, assim você vai economizar sua hora clínica, o seu ar-condicionado, por exemplo. Por que você não pensa que são nestes custos e na gestão de tempo que está a minha lucratividade? Ok? Então, a odontologia, gente, é muito mais do que simplesmente atender um monte de paciente por dia. Odontologia é eficiência. Talvez você esteja tendo muito esforço e pouca eficiência, porque você não investe nos melhores equipamentos, você não organiza os seus processos clínicos e você não investe em pessoas para te dar o apoio necessário para que você consiga performar muito bem e tratar muito bem esse paciente. Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Se eu invisto pouco, eu vou colher pouco. Se eu invisto um pouco mais, a tendência que eu tenho realmente, né, na mesma proporção, muito mais lucratividade.
Então, não pense na odontologia, né, de uma forma que eu preciso encher minhas agendas para ser muito mais rentável. Eu preciso ter muito mais eficiência no tratamento junto aos meus pacientes. Quando eu era ortodontista, por exemplo, eu não vendia manutenção, eu vendia tratamento. Um exemplo, R$5.000, dividia, por exemplo, em 20 vezes, 20 parcelas de 150 e tratava esse cara em 10, 12 meses. Eu não segurava esse cara 20 meses na minha cadeira ou 30 meses para ele poder pagar todas as parcelas. Tratamento é uma coisa, pagamento é outra. Eu me organizei financeiramente e o meu foco depois é tratar o meu paciente. E tem casos que sim, é possível tratar em 18 meses. Não precisa ser 36 meses e poder receber toda a parte financeira, tá bom? Então, só chama atenção em relação a isso e pergunto, qual odontologia nós queremos praticar? E eu quero que vocês pratiquem a melhor odontologia possível. Eu tenho certeza, a partir desse momento, você vai ter muito mais felicidade e lucratividade no seu negócio, ok? Então, seguindo um pouco rapidinho aqui, depois o pessoal pode me falar, Caio, faltam 10 minutos, para eu ter uma ideia, tá? Aonde está o grande problema desse esforço todo? Que 80% do meu tempo está na minha dedicação profissional. Eu tenho que entender os pacientes. E apenas 20% do meu tempo eu tenho que fazer a parte de gestão do meu negócio. Muitas vezes eu não consigo pensar e refletir quais são as melhores práticas, quais são as melhores estratégias, quais são ferramentas que podem me ajudar a performar ainda mais. Não tem nada de errado nisso, gente. Eu acho que o dentista é exatamente isso. 80% do tempo dele ele tem que trabalhar na boca do paciente. 20% do tempo pensando ali, né, nas estratégias. Mas o que eu faço? Nesses 80%, aquilo que eu prometi entregar para o paciente, eu vou entregar. 100% do resultado, ok? E naqueles 20% que eu tenho para poder fazer toda a minha parte de gestão clínica, eu vou fazer 100% dessas atividades. Não deixar nenhum rabinho para trás, por exemplo. E aí é onde a gente consegue, através de uma plataforma, automatizar muitas ações necessárias para uma clínica de alta performance. Eu falo de agendamentos, agenda, e muitas vezes automaticamente o sistema vai estar enviando mensagens automáticas para o seu paciente. Eu falo de prontuários digitais. Para que eu vou ficar pesquisando no meu armário um monte de ficha, por exemplo, se eu posso digitar o nome de um paciente, já aparece toda a ficha desse meu paciente, né, digitalmente. Eu falo de anamnese com assinatura digital, prontuários com assinatura eletrônica também, contratos, então eliminando o papel na minha clínica. Eu falo de pagamentos, meios de pagamentos com muita inteligência, que quando o paciente paga no banco um boleto, por exemplo, automaticamente o sistema dá baixa na ficha desse paciente, já informa no financeiro, e o sistema já separa quem são os pacientes inadimplentes automaticamente, então eu consigo a velocidade e conseguir cumprir todas as minhas atividades, ok? Então é exatamente isso, são todos esses tipos de informações que você vai precisar para tomar a decisão. Então, quando eu tenho tudo isso organizado, eu tenho acesso aos principais relatórios e, por meio desses relatórios, eu consigo ver aonde estão os gaps ou os gargalos na minha operação, por exemplo, para que eu possa ter muito mais eficiência na minha clínica. Ótimo. E lembra que para vocês da jornada do paciente? Eu tenho 5 setores, seja fisicamente ou virtualmente, que é recepção, sala clínica, história de orçamento, CRC e marketing financeiro. Essas são algumas das atividades que você tem que criar processos muito bem definidos de atividade para evitar que você tenha ineficiência no seu consultório. Então, seja no agendamento telefônico, no cadastro presencial, ali na anamnese de marketing, um protocolo muito bem definido que eu vou passar para vocês sobre a primeira consulta, fazer todas as ações de comunicações, tá? Então, cada uma dessas etapas, porque algumas para vocês fazem sentido para você ter muito mais sucesso aí nessas ações do seu negócio, ok? Então, pensando na recepção, né? No agendamento telefônico, num cadastro presencial, num protocolo de primeira consulta. Então, por exemplo, nesse protocolo de primeira consulta, né? Quem sabe seria legal você separar um período apenas para fazer as avaliações, ok? Porque quando você está fazendo a avaliação, você não vai atrasar com o próximo paciente. Né? Imagine só, você está fazendo uma extração de um dente, esse dente fratura, o próximo paciente é um paciente que fazer, sei lá, um tratamento com alinhador ortodôntico, ele está marcado às 5 horas da tarde, você está ali às 4, né, e 40, faltando 20 minutos para a consulta, fratura aquela raiz, você começa a fazer a extração dessa raiz residual, de repente, dia 5 horas, dia 5h20, o paciente que era de um ticket alto, está aguardando na sala de espera, você consegue extrair a raiz finalmente às 5h30,
você dispensa correndo esse paciente da sala de espera, você organiza toda aquela bagunça, você tira gorro, tira jaleco cirúrgico, vai atender um paciente que já está meia hora esperando, você totalmente cansado, não preparado, né? E faz uma consulta, primeira consulta péssima, não observa todas as oportunidades, não explica detalhadamente o tratamento para esse paciente, quer dizer, a chance de deixar já começa a diminuir e muito. Então, quando você separa um período só para avaliação, você cumpre certinho o workflow de primeira consulta junto a esse paciente. Faz as imagens fotográficas, senta no escritório, explica o diagnóstico, faz todo o planejamento certinho, bonitinho, entra numa negociação com tempo hábil junto a esse paciente, ok? Então, separe um período específico para fazer as avaliações, tá? E além disso, né, quando eu estou falando ali de cadastro, né, um cadastro presencial, por exemplo, né, utilizar o sistema para que você consiga fazer a anamnese. E para esse paciente não faltar na sua primeira consulta, vai uma diquinha aqui, ó. Manda um vídeo para ele, já pré-gravado, né, antes do dia da consulta, para gerar uma conexão com esse paciente. Olha esse vídeo aqui da Camila, né, a Camila que é nossa avaliadora do nosso consultório, por exemplo. Olá, para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila, sou especialista em dentística restauradora, que cuida da parte estética do seu sorriso. Só que hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre o protocolo de avaliação aqui da Ortocói. Então, nesse primeiro contato, nós fazemos um check-up bucal bem minucioso. Tá? Nós coletamos imagens fotográficas do seu sorriso, dos seus dentes, são imagens de alta resolução. Se necessário, faremos tomadas radiográficas, né, e um exame clínico bem detalhado. Com todas essas informações, vai ser possível fazer um planejamento e um diagnóstico individual do seu caso. Tá? Nossa equipe vai estar preparada para fazer o seu tratamento, para ter uma maior previsibilidade e satisfação no resultado. Sempre contando com o seu desejo, tá? O seu real desejo, principalmente sua saúde bucal. Nesse primeiro contato, além de tudo isso, eu ainda vou apresentar a nossa equipe e toda a nossa estrutura para você se sentir um pouco mais familiarizado. Eu espero você aqui. Olha só, gente, ela pegou um vídeo, pegou um celular, gravou um videozinho super simples de 1 minuto, onde que o nosso time encaminha para todos os pacientes um dia antes de primeira consulta. Para quê? Para avisar, olha, é um lembrete, olha, amanhã você tem uma consulta marcada às 10 horas da manhã, doutora Camila. A doutora Camila tem um recado para você. E daí ela explica como que vai ser essa jornada de primeira consulta. Isso é uma boa experiência que a maioria das clínicas não fazem. Se ele tem mais de um agendamento, né, na minha clínica e também em outras clínicas, mas eu faço algo de diferente que as outras clínicas não fazem, aí eu começo a ganhar pontos junto a essa paciente, por exemplo, tá bom? Então, para evitar faltas, a gente manda vídeos. Né? Na recepção, a gente já tem gotas de experiência. Quando o paciente chega, a gente já faz tudo digitalmente, o nosso cadastro, já manda uma anamnese para o celular do paciente, onde que ele responde digitalmente e assina eletronicamente essa anamnese. Muitas clínicas não fazem isso, por exemplo. Então, são gotas de experiência que nós estamos realizando. E pensando, né, que esse paciente vai entrar para uma sala clínica, né, nós temos que ter já todos os protocolos muito bem desenhados. Então, isso aqui, por exemplo, é como que as nossas auxiliares, elas agem junto ao paciente. Como que elas vão se dirigir ao nome, como que elas vão sentar o paciente, se vai botar uma touca, babador e assim por diante do paciente, se tem a parte de fotos e assim por diante, tudo muito bem organizado, né? Depois disso, quando a gente vai fazer ali o diagnóstico, a gente vai fotografar a boca desses pacientes, né? Seja pelo estúdio fotográfico, ou seja por um aplicativo, que é o aplicativo da Clinicor, por exemplo, eu consigo acessar a minha agenda e já consigo fazer todas as fotos, que fica tudo arquivado no prontuário deste paciente. Então, aqui estou fazendo as fotos pela câmera profissional e também com o aplicativo. Eu vou lá no aplicativo, ó, já faço a foto necessária para que a gente vai fazer essa primeira consulta, ok? Depois disso, né, gente, utilizando câmeras intraorais, né? Então, a era do espelhinho já passou. Aqui eu registro todos os dentes, a câmera intraoral já é conectada ao nosso sistema, por exemplo, então fica tudo no álbum dessa paciente, onde eu consigo capturar as principais imagens, que daí sim eu vou para um escritório de orçamento e eu vou lá mostrar numa TV grande, né, todos os problemas desse paciente, para fazer o registro
de cada dente que tem que ser tratado, ok? E com essas imagens em mãos, né, eu consigo, por uma plataforma, ter todas as imagens e fazer corretamente todo o meu diagnóstico e planejamento. Então, eu estou numa sala, né, de um escritório preparado apenas para avaliação, onde que eu demonstro para esse paciente como que nós deveríamos proceder em relação, né, ao seu tratamento odontológico. Ótimo! Então, eu estou se encaminhando, gente, num protocolo de primeira consulta. E quando eu quero vender tickets maiores, tickets, né, mais caros, eu tenho 3 regras, tá? Que eu tenho que definir antes de entrar em negociação. São os nossos limites de negociação. Então, qual é a primeira regra? Eu tenho que definir qual que é uma entrada mínima. Qual que é a segunda regra? Qual que é o valor mínimo de parcelamento que eu quero? E a terceira regra, qual é a divisão máxima de parcelas? Então, por exemplo, o valor mínimo da parcela, no nosso caso, é R$200. E o máximo de parcelamento é em 18 vezes. E daí, de acordo com cada tratamento, eu sei certinho quais são as entradas mínimas que a gente precisa para poder facilitar o pagamento para esse paciente. E pensando em facilitar o pagamento, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a possibilidade de parcelar esses tratamentos. Então, eu não vou já chegar para esse paciente e dar uma regra de como que ele vai parcelar. Eu vou primeiro, né, após o diagnóstico, planejamento, eu vou demonstrar para esse paciente qual que é o valor a ser investido na sua saúde bucal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu falo para o paciente que o valor a ser investido está em R$6.400, ok? Não vou já falar dos parcelamentos. Eu vou soltar a primeira frase, é uma frase mágica. E a primeira frase é o seguinte: como que você pode me pagar? Ok? Pergunte para esse paciente. Às vezes ele vai pagar à vista, às vezes ele vai pagar em 10 vezes, às vezes ele vai dar uma entrada e fazer o restante em 3 vezes. Pergunte para ele como que você quer pagar este tratamento, ok? Que vocês não abrem o jogo para o seu paciente das possibilidades de parcelamento. A ideia, de fato, é que você consiga, por meio de uma boa experiência, plano de diagnóstico e planejamento, demonstrar o valor a ser investido pelo paciente e se permita perguntar para ele como que você pode estar pagando esse tratamento, ok? Às vezes ele se organizou para aquele tratamento e ele pode fazer, talvez, um pagamento ali à vista, ou em 10 vezes, ou ele já pode dar um norte de uma entrada e um mínimo de parcelamento, entendeu? Caso não saia nada dessa primeira pergunta, você vai para a segunda pergunta, que é quanto você pode dar de entrada. E você definiu a regra mínima para aquele tipo de tratamento. Vamos supor que a minha regra mínima seja R$2.000, ok? De entrada. E ele me fala que vai dar 3 mil. Tudo certo. Se ele fala que ele vai dar R$1.000 de entrada, eu tenho que explicar para ele a importância de ser a entrada de 2 mil. Daí você vai para a terceira pergunta, é quanto você pode pagar por mês, ok? E daí ele vai falar, por exemplo, olha, eu posso pagar R$100 por mês. Olha, infelizmente eu não consigo. Eu consigo fazer dessa forma. Talvez em 18 de R$200, ok? Que é as suas regras definidas anteriormente. Mas se ele falar que ele consegue pagar, sei lá, R$500 por mês, vai estar dentro dos seus limites de negociação. Então, defina quais são as suas regras, aqui nesse slide, né, de negociação, e depois, ao demonstrar o valor a ser investido, utilize essas fases para conseguir fazer uma negociação junto aos seus pacientes. E nós entramos depois, gente, da importância de você ter ali os principais meios de pagamento à disposição do paciente. Então, o cheque, quem já trabalha com cheque ainda, mas o cheque está muito em desuso, são poucos pacientes que têm ali o talão de cheque para formalizar já esse tratamento. Cartão de crédito é bacana? É muito bacana, uma boa opção. Só que a gente fica limitado ao limite do cartão de crédito desse paciente. E, claro, também nós vamos ficar limitados, né, à quantidade de parcelas, que é no máximo em 12 vezes. Então, às vezes, nem todo mundo tem R$5.000 liberado no cartão. Nem todo mundo tem R$10.000 liberado no cartão. Então, para isso, você precisa de outros recursos. E um dos recursos do cartão de crédito é o cartão de crédito com cobrança recorrente, que é aquela que não pega o limite do cartão e o sistema só cobra o valor mensal, só a parcela, até se concluir todo o valor do tratamento. Então, por exemplo, eu fazer 20 parcelas de R$250, ok? E daí o sistema só vai cobrar os R$250 por mês. E um outro meio de pagamento, que é o meio de pagamento mais utilizado hoje, das clínicas mais lucrativas, é o boleto bancário. E daí você pode se perguntar, Caio, o boleto bancário tem um grande problema, que é a questão da inadimplência. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso criar um fluxo
à prova de inadimplência. E como que funciona, né, esse fluxo à prova de inadimplência? Eu tenho que ter os principais serviços de proteção ao crédito e as principais automações para evitar que esse paciente se esqueça do dia do pagamento da parcela. Então, esse fluxo, por exemplo, a prova de inadimplência, é uma consulta inicial ao SPC Serasa. Depois disso, de um orçamento aprovado e que você já definiu o meio de pagamento, é importante que esse meio de pagamento saia de uma plataforma totalmente integrada ao prontuário do seu paciente. Por quê? Porque você vai ter ali a facilidade já de fazer a parte de contrato, por exemplo, pagamento, 20 parcelas, R$250 no boleto bancário, e depois de você emitir todos esses boletos bancários, tem um estudo que fala que 50% dos pacientes que não pagam em dia é porque simplesmente esqueceram do dia do vencimento da parcela. Então é muito comum a secretária ou o financeiro ligar para esse paciente e falar, putz, esqueci do pagamento, me manda a segunda via. Então fica aquela interface ruim junto ao paciente, parecendo que está cobrando ele, entendeu? Então o que você pode fazer? Automatizar numa régua de cobrança, ok? Que é um módulo, lembretes automáticos que irão para o seu paciente via SMS, via aplicativo dele ou via e-mail, lembrando para ele o dia que vai vencer a parcela. Então tem uma regrinha que você faz, isso vai para todos os seus pacientes, por exemplo, um dia antes, chega uma mensagem, olha, amanhã vence sua parcela. No dia do vencimento chega uma outra mensagem, olha, hoje vence sua parcela. Se o paciente não pagou, vai uma outra mensagem no dia seguinte ao vencimento, olha, a sua parcela venceu, está correndo juros. Lá no 10º dia, e ele não pagou ainda, chega uma outra mensagem, olha, fazem 10 dias que venceu a sua parcela, e você pode, né, ter seu nome incluso no serviço de proteção ao crédito, o SPC Serasa, entendeu? Então você precisa, caso o paciente não for pagar, ter recursos para negativar esse paciente. Então você tem que oferecer os principais meios de pagamento para que você possa, nesse momento, ter os principais serviços à sua disposição e você vai converter muito mais orçamentos com muito mais segurança. E chegando um pouquinho aqui, tá, gente, na nossa finalização, por onde você consegue consultar o CPF e negativar o paciente? Por exemplo, quero vender para pessoas que não devem. Se ele não me pagar, eu preciso negativar. Possivelmente em Piracicaba tem uma CDL regional. Lá na CDL você consegue fazer, você vai se associar à CDL, você consegue fazer as consultas e, se necessário, a negativação. E para quem utiliza já o sistema da Clinicorp, consegue pela própria Clinicorp emitir os boletos bancários, consultar o SPC, negativar esse paciente, ter a régua de cobrança que vai estar avisando o dia a dia, os vencimentos da parcela. Pessoal, a parte de CRC, ela é fundamental. Então, o CRC, por exemplo, você vai ter o controle das campanhas, a parte de aniversariantes, você vai analisar quais são os orçamentos em aberto, tem contato com esses pacientes. Tem diversos relatórios que você precisa no dia a dia estar mensurando, que é a questão do seu ticket médio, o seu faturamento, como está o seu fluxo de caixa, quais são os orçamentos em aberto, quem são esses pacientes, quais são todas as oportunidades de conversão e o controle de inadimplência, tá bom? Então, esse é um workflow digital. O paciente, primeira consulta, quando ele conhece a sua clínica, você vai ter algumas automações numa agenda, que já vai avisar o dia do vencimento, que vai avisar o dia da consulta desse paciente. Você vai ter os prontuários digitais, para que você possa ter ali as imagens, para que você possa fazer o diagnóstico e planejamento e ter à sua disposição os principais meios de pagamento, para que você consiga converter muito mais pacientes em orçamentos aprovados, tá bom? E para que isso seja muito legal, né, a gente tem que entender que quem vai ganhar com tudo isso é você. Eu falei em 45 minutos, 50 minutos, né, muitas informações, né, mas é muito pouco para tudo que você tem que realizar no dia a dia junto à sua clínica, por exemplo, entendeu? Mas no final do dia, quem ganha com tudo isso é você. E lembre-se sempre, né, você é o único, né, profissional responsável, né, pelos resultados da sua clínica. Não adianta você terceirizar essa responsabilidade para a sua secretária, para o seu financeiro, para o seu gerente. Você é o único e é o principal responsável pelos resultados aí da sua clínica. Então, o que você precisa fazer? Ok? Você precisa, inicialmente, dar o primeiro passo e não deixar de tentar. Então, dá o primeiro passo e continue. Não deixe de tentar e se organizar, porque eu acho que esse é o melhor caminho. E a tecnologia está aí para apoiar vocês nos principais processos. Gente,
Gostaria de agradecer o espaço, mas foi muito bom estar com vocês durante essa manhã. Estou à disposição se existe algum tipo de pergunta. Quem quiser, por exemplo, né, pode entrar na @clinicorp.co ou @Caio Carinhena. Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide, onde que tem aqui o meu Instagram. É isso que eu ia perguntar, viu, doutor Caio? Para você deixar suas mídias digitais, site, seu Instagram. Já visitei durante a sua apresentação e vi que tem realmente um conteúdo muito importante ali, né? Então, quem quiser aqui, ó, tem aqui as nossas redes sociais, tanto o @Caio Carinhena como @clinicorp.co. A gente compartilha muito conteúdo, mas é importante fazer um diagnóstico específico na sua clínica e ver onde estão os principais problemas para que a gente consiga auxiliar, né, nas ações, tá bom? Lembrando que a gente é comentador de gestão. Nós temos uma plataforma que tem os principais serviços para que você consiga gerenciar o negócio. Os mentores poderiam auxiliar vocês a ter um pouquinho mais em conhecimento dos principais processos, tá bom?